Olá, estamos aqui com um novo episódio do Núclea Talks. Eu sou o Christian Vincent, sou diretor de clientes da Núclea e hoje eu estou com dois convidados aqui extremamente bacanas. Primeiro, eu queria agradecer a sua vinda aqui na Núclea, o Biratã Lima, diretor de riscos da Dimensa, e o nosso amigo Danilo Bordelli, que é superintendente aqui de parcerias da Núclea. Bem-vindos. Eu Obrigado. queria primeiro, Danilo, faça as honras, por favor. Muito obrigado. Bom, prazer a todos. Meu nome é Danilo Bordelli. Como o Cris já trouxe, eu sou superintendente de parcerias aqui na Núclea. É um prazer receber nossos amigos aqui. Então, o Biratã já é um parceiro de longa data aqui da Núclea. Nós vamos explorar esse tema, né, com bastante profundidade hoje. Então, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco, Bira. Senhores, obrigado. É um privilégio estar aqui com vocês. É bom fazer negócios, mas é melhor fazer negócio com amigos. E quando a gente está aqui falando com a Núclea, a gente sente que a gente se sente aqui abraçado, tem local de fala. Vocês sempre trouxeram muito conforto para a parceria nossa. Eu sou o Biratã Lima, sou diretor da BU de Riscos da Dimensa. E vamos aqui, vamos falar um pouco de parceria hoje. Boa, boa. Eu vou te chamar de Bira, porque a gente só te chama de Bira, né? Mas, Bira, fala um pouco, para quem não conhece, fala um pouco da Dimensa e o que a empresa faz, quem são os seus clientes-foco, né? E um pouco da parceria que a gente vem construindo. Não é uma coisa de hoje que a gente começou, né? Esse aqui é um processo que começou mais de um ano, né? Que a gente vem construindo e o processo agora está ganhando escala, né? Me conta um pouco da Dimensa, o que vocês fazem, quem são os seus clientes e um pouco da parceria. Vamos lá, a Dimensa é uma joint venture da B3 com a TOTVS. Houve ali um entendimento entre essas duas gigantes que tinha espaço no mercado financeiro para se criar ali uma empresa que atendesse o ecossistema de ponta a ponta. O sistema financeiro como um todo, de ponta a ponta. E a gente nasceu ali a partir de um produto de investimentos, de core banking, e foi crescendo a partir de M&As, a partir da aquisição de novas empresas. E a gente foi formatando hoje 4 grandes núcleos, grandes BUs de atendimento, 4 segmentações para a gente se organizar internamente ali, né? Então, é uma empresa só, mas a gente tem ali alguns pontos de interesse para dar foco no que a gente faz. Então, a gente tem a BU de investimentos, a BU de core banking, a BU de seguros e a BU de riscos, que eu tenho ali o privilégio de estar encabeçando a BU ali, a gente atendendo todo o mercado de mitigação de riscos, todo o mercado de análise de crédito, todo o mercado de Know Your Customer, Know Your Client, todo, né, os Know Your X que a gente faz. E aí, dentre essa demanda que a gente tem de tracejamento de perfil epidemiológico, quem melhor do que a Núclea para ajudar a gente a desenhar produtos, a trazer mais informações para o nosso ecossistema, para trazer ali possibilidades de fazer concatenações de dados e entregar de uma maneira altamente customizável toda a discricionalidade que o meu cliente precisa. Então hoje a gente atende todo o mercado ali de FDIC, todos os veículos de crédito. Mercado de capitais concentrado principalmente, é isso? Grandes bancos. Grandes né? bancos, mercado de capitais e que mais? Hoje a gente atende algumas indústrias, canais de distribuição, todo mundo que precisa ser atendido no que tange a análise de perfil de risco, análise de perfil de crédito, PLD-FT, adequação a atos regulatórios. Hoje a gente está inserido desse meio e é capacitado para atender esse cara de ponta a ponta. Especificamente da parceria, tá? A Dimensa tem um produto, então qual é o nome desse produto que você está falando? O produto que a gente desenvolveu juntos ali é o CredMap. CredMap. O CredMap. O que é o CredMap? Existia no nosso mercado grandes dores, né? E a gente, dando local de fala para o nosso cliente, entendendo qual que era ali o futuro da gestão de risco, de gestão de crédito, a gente entendeu que tinha espaço para a gente criar, a partir dos dados da Núclea, um produto que permitisse a gente a entender o perfil de liquidação de boletos do meu mercado. Ele é um produto que ele atende muito bem
a todo mundo que faz antecipação de recebíveis, independente do veículo, Uhum. né? Não vamos nem restringir aqui, mas todo mundo que faz algum tipo de antecipação de recebíveis e que precisa incrementar o tracejamento do perfil epidemiológico creditício desse cara. O cara que ele precisa entender as características, como que ele liquida, se ele liquida, com o prazo que ele liquida. Isso ajuda muito, obviamente cruzando com outras informações legadas que a gente tem na plataforma, mas isso ajuda muito a entender como que é o perfil de crédito desse cara. O Credimap é um produto revolucionário, desejado há muito tempo, já muito bem aceito no mercado. A gente vê o crescimento do consumo desse produto, como a gente conseguiu fortalecer a demanda desse produto no mercado e tem ajudado muito a deixar o nosso sistema financeiro um pouco mais seguro lá. Quem estiver escutando, como é que faz para acessar? É credmap.com.br ou tem algum canal que a gente possa, que o nosso ouvinte possa Não, acessar? vamos um pouquinho embaixo aqui, ó, www.dimensa.com.br, procure lá, tem todo o nosso colorário ali, todos os nossos produtos, todas as nossas BUs, e aí procura ali especificamente o produto Vadu. O Credmap é uma feature da plataforma Vadu dentro do ecossistema da Dimensa. Fácil. Então vai lá no Dimensa, procura Vadu, 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 e você tem a feature que é a Credmap, tá? Bacana. é Muito bom, isso, muito bom. é isso. Danilo, voltando, pegando um pouco de estratégia, né, e parcerias, explica pra gente aqui qual é a estratégia da Núclea, como é que você está desenhando a estratégia da Núclea em relação a parcerias e uma visão daqui para frente, daqui a 1, 2, 3 anos. A gente começou bem e está acelerando com o Dimensa, desenvolvendo novos produtos, ajustando distribuição, trazendo uma experiência bacana para os clientes da Dimensa, tá? Mas traz uma perspectiva mais abrangente para quem nos escuta sob a ótica de parcerias. Bom, Cris, esse é um fator crucial para nós aqui em Parcerias responder sobre esse tema. Eu tenho um grande prazer de falar sobre ele. Bom, olhando curto, médio e longo prazo, de curto prazo como é que nós construímos parcerias de longo prazo aqui, um relacionamento de longo prazo. Não são iniciativas de duas empresas somente de curto prazo. Então a gente dividiu a área de parcerias aqui em como é que eu tenho viabilizadores de acessar mercados para que a gente traga receita e traga proposta de valor para os nossos clientes, e como é que a gente constrói relações com canais que nos permitem entrar em mercados que nós ainda não estamos maduros ou não teremos entrada neles. Então, olhando a longo prazo, inclusive a gente tem uma iniciativa que se chama Núclea Partner Program, que é um programa de parcerias da Núclea, que é um ecossistema que permite parceiros integradores se integrarem aos produtos da Núclea para, de alguma forma, viabilizarem aos nossos clientes na ponta. Então, dos diversos produtos que nós temos aqui, sejam eles regulados ou não, fazem parte desse ecossistema, e dados não seria diferente. Só que dados, de alguma forma, aí já aproveitando aqui aonde a Dimensa se encaixa nessa relação que nós já temos, ela está de alguma forma em um nicho em que nós não temos aqui tanta proximidade ou produtização, que é o mercado de securitização, de FDICs, que eles têm uma boa entrada, sabem falar com esse mercado, sabem produtizar, e ele é o nosso ouvido lá na ponta. Então, se eu tenho uma massa crítica aqui, como é que ele pode, de alguma forma, juntos fazer 1 mais 1 igual a 3? Produzir algo que faz sentido para este mercado, que atende a dor deste mercado. Então, acho que aqui é nós juntos trazendo algo que sozinho nós não conseguiremos entregar para esse mercado. Então, a nossa missão em parcerias aqui, Christian, a nossa receita hoje passa de 1 bi, né, da Núclea. Então, nós queremos representar aproximadamente 10% dessa receita advinda somente de parcerias. Então, nós temos aqui... Só uma correção para cima. A gente já está quase em 2 bi. Mas continua aí. A gente quer chegar em 10% desses 2 bi. Exatamente. Em quanto tempo? Vamos falar em pelo menos 3 anos aí, é o que nós queremos chegar. Então, é ultrapassar 100 milhões de reais através de parcerias diretamente, trazendo receita para a Núclea aqui. E essa é uma das iniciativas que cresceu durante os últimos anos, né, a parceria com a Dimensa, nos ajudando a contribuir com esse resultado também. Bacana. Agora, deixa eu pegar uma pergunta para os dois aqui, né? A gente tem aqui um produto que a gente está lançando agora, junto com a Dimensa, que é um produto de autoliquidação. Me explica aí como é que ele vai funcionar, qual é a dor que ele vai resolver. Quem quer começar?
Quando nós falamos de autoliquidação aqui, ele faz parte de uma das iniciativas que terão ao longo do percurso aqui com a Dimensa. A gente tem um roadmap traçado aqui de vários produtos, e esse é o primeiro que nós estamos incluindo dentro da plataforma Vadu, consequentemente o CredMap. O autoliquidação é um produto que permite e dará visibilidade para quem for usuário do CredMap, quem são as empresas que estão, de alguma forma, fazendo autoliquidação ou autofinanciamento ou pagando o próprio boleto, para que tenha mais segurança ali na concessão, principalmente de crédito. Então vai dar muito mais visibilidade, muito mais segurança e, consequentemente, para quem está dentro de uma BU de riscos, isso mitiga, de certa forma, quem está ali na ponta concedendo principalmente o crédito, a modelagem ali. Então você vai ter uma visibilidade de quem é o usuário que deveria ou não estar sendo concedido aquele crédito. Então essa é uma feature, se assim eu posso dizer, de um roadmap grande que a gente está lançando dentro do CredMap. Exatamente, né? Então, assim, o tema da autoliquidação era uma dor antiga do mercado de crédito, né? E não só pela questão da distorção do ILM, que é uma coisa que a gente fala muito, desse artifício, né, que o mercado, por vezes, usa ali para melhorar o índice de liquidação média dele, e aí, como ele tem uma liquidação melhor, talvez ele consiga um preço melhor na operação, ou talvez aquela transação do ponto de vista mercantil, né, dos 4 pontos de vista ali do ato jurídico perfeito, ele não foi tão bem feito, e aí para evitar ali algum tipo de beligerância, você vai lá e acaba liquidando aquele boleto. Mas tem um componente que a gente tem trazido, que é a questão da própria lavagem de dinheiro, né? Então a gente tem enxergado de uma maneira muito disruptiva o tema da autoliquidação como uma coisa que ele cresce num core de crédito, mas ele tem aplicações, ele tem aplicabilidade, ele tem visibilidade para outras coisas que a gente vem agregando para esse ecossistema como um todo. E, de novo, autoliquidação, um produto que pode ser inovador e não é exclusivo. E que bom, espero que a gente tenha mercado utilizando muito isso, independente de estar ali com a Dimensa ou não. Mas a vantagem que a gente tem hoje de estar com esse produto dentro da Dimensa é poder conectar essa informação com as outras 400 fontes de informação que a gente tem, com os outros parceiros que a gente tem, e dar um perfil muito mais assertivo, com muita rastreabilidade, principalmente com muita velocidade, e o que é melhor, né? O nosso esforço eterno de oferecer tudo isso com um custo extremamente acessível ao mercado, para que não comprometa ora a margem, ora a própria operação em si. Essa é a mágica de fazer boas parcerias lá na Dimensa. E só para complementar aqui, o produto de autoliquidação é um produto muito bom. Só como referência, a gente tem quase todos, faltam alguns bancos S1s que já entenderam o valor da autoliquidação e já estão usando essa variável no processo interno deles. Então, quando a gente pega esse produto e através da Dimensa chega em todos os clientes que a Dimensa tem acesso, a gente está democratizando essa informação de uma maneira muito rápida, né? Então, acho que esse é eu estou vendo aqui uma lista de 17 produtos novos que estão vindo aí pela frente ao longo de 2026, né? Você consegue trazer alguma perspectiva do que vem pela frente, Bira? Pô, assim, primeiro é um desejo muito antigo nosso de estreitar essa parceria, de fazer o consumo de dados, de uma maneira racional e assertiva. Então a gente, dentro de todo o portfólio de produtos da Núclea ali, a gente fez algum cherry pick, a gente foi escolhendo produtos que podem colaborar ou que falam mais objetivamente, que falam mais assertivamente, que é mais pragmático para o nosso mercado. Então, a questão dos índices que a gente tem trazido, como a gente tem buscado ali limite de crédito, como a gente tem buscado faturamento, como a gente tem agregado informações aí desse roadmap de produtos que a gente tem, e a gente vai distribuir o trazimento, né, o incremento disso para a nossa plataforma ao longo do próximo ano. Primeiro, para que a gente tenha tempo do mercado, nosso mercado, entender o consumo, né? Então, hoje, quando a gente fala de autoliquidação, por exemplo, a gente teve em alguns eventos aí nos últimos 15 dias, quando a gente fala, não, mas já tem um produto pronto de autoliquidação, o mercado não sabe. Então, o mercado ainda hoje utiliza muito do cruzamento da praça, cruzamento do banco, e cruza agência.
Falou, não, olha, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil, uma maneira muito mais objetiva e muito mais assertiva através de um produto já encapsulado. Consome isso e a partir desse entendimento de como esse produto colabora para o ecossistema dele, a gente vai estar incrementando outras features, sempre ali fazendo a popularização, a democratização dos dados, né? Fazendo essa ponte entre Núclea e os clientes da Dimensa, para que a gente possa fazer esse consumo de dados de uma maneira sempre muito racional, muito assertiva, Cristiano. Agora, eu fiz uma pergunta específica, agora eu vou fazer uma pergunta mais aberta, né? E fiquem à vontade aqui, quem quer responder aqui, mas falando de dados, inteligência de dados, né? É um processo, né? Então, principalmente em PJ, né? Que é onde a Núclea quer ser a melhor solução de dados para o mercado como um todo, né? Como é que vocês enxergam as empresas médias, pequenas, médias e grandes, fazendo uso de fato de dados de maneira estruturada? Isso ainda está maduro? Como é que vocês enxergam isso? Bom, eu vou aproveitar a última fala do Biratã aqui, Cris, e unindo a sua pergunta, eu vou falar muito em jornada, né? Eu acho que a Núclea tem e respeita a jornada do cliente atendido diretamente pela Núclea, e aqui em parceria, eu acho que o diferencial aqui é entender a usabilidade e a jornada do mercado onde o parceiro está. Então, a sua pergunta, ela é, de novo, ampla, como você mesmo disse, e cada um tem a sua jornada. Hoje, se nós pegarmos o mercado da Núclea, a gente já entendeu dos nossos principais clientes, como você mencionou, bancos S1, né, qual que é a jornada dele, como é que ele faz para construir as visões e tomadas de decisão lá dentro. Aqui, trazendo para o público, e como o Biratã comentou, nós tivemos em eventos juntos nos últimos dias, é um público que ele precisa muitas vezes de algo que seja mais pronto, que seja uma tomada de decisão mais rápida. Eu acho que essa é a virada de chave de entender a jornada e como ele vai utilizar aquele dado. O dado é importante. Acabamos de falar de autoliquidação. Ele sabe que é importante, mas às vezes ele não tem alguém para construir isso para ele dentro de casa. Então ele vai consumir isso através de algo pronto, através de um relatório que já indica qual que é a decisão que ele tem que tomar com base naquela informação. Então, entendo que aqui, sendo um ecossistema, dependente de bancos S1 e S2 ou empresas PJ, através de financiadores, de gestores, entendendo a jornada de cada um, eu acho que a complementariedade e uso de dados, ele só tende a ser exponencial, que é a tomada de decisão através de dados. Então, resumindo essa pergunta no final aqui, a gente se complementa muito na parceria exatamente por isso. Entender a jornada do pequeno, que é não falar, toma aqui o dado, mas olha, o que você já vai fazer com esse dado é isso. Tá. Veja como é importante a gente ter parceiros alinhados, né? Então, exatamente isso. Quando a gente fala hoje do mercado de crédito, quem não é tão jovem, quem tem mais de 20 anos, como eu, de mercado, vai lembrar lá dos 4Cs, 5Cs, 6Cs, 7Cs, né? Então a gente tirava uma foto e essa foto era verdade para aquele momento do crédito do cliente, da jornada do cliente naquele momento. E isso, ao longo da jornada de amadurecimento, do entendimento da importância do monitoramento dos dados, o mercado entendeu que crédito não é foto, crédito é filme. Por isso que a gente não analisa mais narrativa, a gente analisa jornada. A grande oportunidade que a gente tem para essas empresas, para as PMEs, para empresas que estão entendendo que o consumo de dado ele é muito mais do que uma anamnese pontual e ele é um acompanhamento de longo prazo, é a oportunidade que a gente está dando desse cara consumir dados ao longo da jornada de crédito do cliente dele e conseguir entregar para ele, através de uma ferramenta extremamente interativa, simples, intuitiva mesmo, no sentido de você conseguir transmitir o jeito que você enxerga o crédito com uma ferramenta digitalizada, mas você conseguir, através do cruzamento de dados, trazer capacidade preditiva para você, né? Então, não tem crédito no preço errado, não tem crédito errado, tem crédito no preço errado pelo tempo errado. Como é que a gente otimiza a jornada de crédito do meu cliente para que ele tenha maior rentabilidade com menor risco?
Isso a gente consegue fazendo um monitoramento ativo da carteira dele, um monitoramento do crédito dele, fazendo uma boa concessão de crédito, fazendo um bom onboarding, e para isso a gente precisa de dados, e esses dados consumidos de uma maneira dinâmica, né? Crescendo, entendendo como é que isso compõe todo o perfil do cara. Então, é muito disso da parceria que a gente tem construído. Ô, Bira, você enxerga algum segmento mais maduro do que outro? Por exemplo, o uso de dados é uma coisa que vem sendo falada há mais de 20 anos, né? Mas você sabe que tem alguns segmentos mais avançados e menos avançados. Quais é aqueles que estão hoje ganhando mais tração? A gente sabe, por exemplo, quando a gente fala de bancos, os bancos já usam dados há muitos anos, já tem, principalmente os grandes bancos, né? Já tem suas áreas de analytics, tem uma área de dados que é matricial, que é cross, né? A todas as operações. A gente já percebe em bancos S1 que você tem uma estrutura de dados que ele presta serviço para todas as BUs e assim vai. Mas tirando esses outliers, a pergunta que eu faço é: onde é que você enxerga as oportunidades aparecendo? Em que segmento? A gente seria injusto se a gente não reconhecesse que o mercado financeiro de longe é o mercado mais maduro para fazer a gestão ali, e o entendimento e o consumo de dados de uma maneira mais assertiva. E aí, eu diria que logo na sequência, pela nossa experiência ali, as grandes indústrias que entenderam a importância ali de ter uma gestão do seu fluxo de caixa da operação, do ciclo operacional, que começaram a fazer o desenvolvimento, inclusive dos fundos âncoras, para que eles pudessem fazer o provimento do ecossistema financeiro. E aí, essas grandes indústrias acabaram inspirando indústrias um pouco menores, e hoje a gente já tem uma proliferação, a gente já tem um solo bastante fértil para que indústrias de pequeno e médio porte, grandes distribuidoras, varejistas, tem alguns varejos, né, atacarejo, né, que a gente chama, que faz ali distribuição de produtos para quantidades menores, e aí por uma questão até de viabilidade do financiamento do ciclo produtivo, do ciclo comercial, ele acaba financiando aquele comprador. Então hoje a gente consegue ter uma verdadeira democratização da utilização dos dados como supedâneo de tomada de decisão para outras camadas que a gente não observava há 10 anos atrás, por exemplo. Depois da pandemia, a gente observou o entendimento do mercado em fazer um acompanhamento mais próximo da carteira, de como concede crédito. Acho que todo mundo tomou um susto de crédito na pandemia. E isso ensinou empresas que não são tão grandes no setor a importância de estar olhando e estar visitando isso com base em dados e não mais em feeling, né? Mais em cheiro. O crédito ele sai do contas a receber, né? E ele ganha uma área de protagonismo muito grande hoje no setor produtivo. E falando de Núclea e de Mensa, como é que vocês enxergam 2026? Quais são as oportunidades ali, as bolas quicando na frente do gol sem goleiro, que vocês estão enxergando que faz sentido a gente, que eu falo, a de Mensa e a Núclea avançarem? Né? Vou começar contigo, Danilo. Vocês duplicata, sei lá. Legal. Bom, acho que a Dimensão, como eu comentei, ela está posicionada em um mercado e complementa a proposta de valor da Núclea. Ponto. A gente deu as mãos aqui e entendemos que tem determinados mercados que a Núclea não tem um atendimento, seja ele comercial, ou seja de entendimento dessa jornada. Essa relação ela já vem de 1 ano e meio, 2 anos, e aqui a gente amadureceu e a nossa parceria vem crescendo muito nos últimos meses. Então a gente tem que, de oportunidade, acelerar as entregas aqui, né, Núclea e Dimensa, de todo esse roadmap que nós mencionamos aqui. Então se o primeiro é a autoliquidação, qual vai ser o próximo? Como é que a gente acelera para que o público entenda que o próximo é complementar ao primeiro produto, que o terceiro é complementar ao segundo e o primeiro, e onde isso se acelera na jornada dele? Porque o público de clientes da Dimensa, que é complementar à Núclea, já está lá, já utilizam muitas das vezes o produto. Então, como é que a gente acelera essa adoção desse produto no ano de 2026, para que ele enxergue não ali como um custo adicional e longe de nós, em parcerias, querer que o cliente enxergue isso. Ele tem que usar entendendo a proposta de valor que aquele dado vai trazer para ele.
Então, acho que na visão de produtos, eu acho que essa é a primeira coisa. E para parcerias aqui, que os times estejam aqui engajados em fazer isso acontecer também comercialmente. Que o cliente lá na ponta da Dimensa em si, que é o nosso principal canal parceiro, não tenha dúvidas que ele fale sobre o produto como se fosse a Núclea aqui falando, né? Ele é o nosso ouvido e voz lá do cliente na ponta. Acho que, para mim, como oportunidade de acelerar essas iniciativas em 2026. Bom. E você, Beira? A Dimensa tem um planejamento estratégico bem estruturado aí, né? A gente faz ali visões de biênios, triênios, aí. Então a gente tem algumas realidades que já se apontam aí para o ano que vem. A gente tem a expectativa, né? Temos ali os dados muito favoráveis agora, né? Recorde de bolsa, a gente tem expectativa de baixa de Selic aí em algum momento do próximo ano, a gente tem a questão do índice de desemprego, o menor índice de desemprego aí dos últimos anos. Isso nos leva ao entendimento de que haverá uma expansão do mercado de crédito, não mais como complemento de renda, mas sim como consumo efetivo, a partir aí do próximo ano. Isso deve gerar ali um aquecimento da economia, assim, ter uma expectativa. Próximo ano de eleição, ano que naturalmente a gente tem um fluxo de financeiro maior na economia. Então a gente tem a expectativa de um crescimento ainda maior da demanda de crédito bom, de crédito que gera produção, a partir já do primeiro semestre do ano que vem. E a nossa ideia, enquanto estrutura do segmento tecnológico para atendimento do mercado financeiro, é poder fomentar esse crescimento, aproveitar esse crescimento. A gente tem algumas agendas importantes para o ano que vem que vão movimentar o mercado de crédito. A gente tem ali a questão da duplicata escritural agora, a evolução da duplicata mercantil. A gente tem todo um processo de tokenização de ativos, todo o processo de blockchain, e a gente conta muito com as parcerias que nós estamos criando, fortalecendo ao longo aí desse último ano, para que os próximos 2, 3 anos eles entreguem cada vez mais agilidade, segurança e tecnologia embarcada, né? Hoje, quando a gente fala de Dimensa, a gente fala de pegar todo o portfólio de produtos da Núclea, que a gente tem um roadmap já bem definido dos próximos 2 anos, pelo menos no horizonte de 18 meses, a gente já tem um cronograma de integração, e trazer isso através de inteligência artificial, através de cruzamento de dados, de emulação de rede neural de decisão, e deixar esse mercado pronto para o crescimento que a gente tem a expectativa que vai acontecer nos próximos 3 anos. Bem, estamos terminando aqui. Gostei do bate-papo, foi ótimo. Obrigado pelo seu tempo ter vindo aqui com a gente participar desse podcast, né? Danilo, obrigado também por ter participado. E todos vocês aqui, obrigado pelo tempo, né? A conversa sempre é boa, trazer perspectivas de futuro, de parceria, de novos produtos, de oportunidades que você abriu algumas aí que são estratégicas para a Dimensa. E para a Núclea aqui, para a gente é extremamente importante esse conceito de parcerias. Então, a gente não olha parcerias como uma área, e sim como uma estratégia da Núclea de ter 10% da sua receita concentrada em parceiros estratégicos. Digo mais, né? A parceria é 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 3, esse é o nosso lema. E aí eu queria agradecer, né, novamente vocês e pedir uma palavra final sua, Danilo, e depois sua, por favor, Bira. Legal. Bom, pessoal, obrigado também pelo convite, Christian e o Biratã. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco de parcerias. Eu vou reforçar uma frase que o Cris comentou, 1 mais 1 é igual a 3. Acho que isso reforça muito o nosso compromisso aqui na Núclea, né, de construir coisas que realmente sejam de valor e de longo prazo, né, relações de longo prazo. Acho que 1 mais 1 é igual a 3 é algo que a gente vem mencionando bastante aqui, né, Christian, durante esse ano, e vamos continuar nos próximos anos. Inclusive, isso nos ajuda até a priorizar o que devemos tocar em parcerias, né? Tudo pode ser parcerias, mas realmente a gente tem que trazer aquilo que vira o jogo para a Núclea e, consequentemente, vira o jogo também para os nossos parceiros. Então é um prazer participar com vocês aqui também, Birei. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Christian. Obrigado, Danilo. Obrigado, Núclea, pela oportunidade. Obrigado pela parceria. E obrigado principalmente por todo o esforço que a gente faz
de dar local de fala para o nosso cliente, né? A gente fala muito na Dimensa de hiperpersonalização da demanda do cliente, como que a gente atende o cliente na sua dor, na sua essência da dor, de uma maneira rápida, de uma maneira assertiva, objetiva. E assim, eu falo pela ABU de Riscos, o nosso objetivo é muito claro. Nós queremos ser a maior referência do mercado de análise de riscos do Brasil, que sai para outros mares depois, mas a gente tem esse objetivo muito bem traçado, a gente sabe quem que a gente quer carregar para estar navegando esse mar com a gente. De fato, a Núclea é um parceiro, foi uma das primeiras parceiras que a gente teve ali, importante e que a gente espera que seja com a gente em todos os momentos. Muito Boa. obrigado, senhores. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui. E eu convido vocês que estão nos assistindo, né, a seguir o nosso canal, a olhar os outros Nuclear Talks que a gente gravou, não só eu, mas todos os executivos aqui da empresa. E muito obrigado. Só lembrando, Nuclear, o nosso negócio é potencializar o seu.